Muito boa noite, galera. Esse é mais um podcast Elas Ensina. Boa noite, Gabi. Boa noite. Mais um episódio no ar. Estamos aqui e eu tô vendo que minhas irmãs vieram assim, praticamente com a mesma roupa. A sintonia aqui é total, né, assim, Gabi? Não combinaram e assim estão. Boa noite, Dani. Como é que está aí de Belgrado? Enfim, um episódio daí, né? Pois é, boa noite, gente. Boa noite. Pois é, voltando aqui para minha terrinha, né? Sem combinar, ó, na paletinha marrom e Nanda. Foi É isso mesmo, aí. Dani. Muito animada, muito feliz e sabendo que hoje nosso bate-papo será um tema importantíssimo. Quem é a nossa convidada de hoje? Quem é, Nanda? Diz aí, Rapaz, nossa ilustre convidada é especialista em coloproctologia. Um tema, assim, importantíssimo. Seja bem-vinda, doutora Tami Marques. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, Nanda. Muito obrigada, Gabi, Dani. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Nanda falou em coloproctologia, eu mesmo já fiquei assim, gente, coloproctologia. Eu sei que você começou na cirurgia geral, depois se encontrou na coloproctologia, mas explica pra gente o que sua especialidade abrange, porque eu mesmo assim imagino, mas não sei tudo, né? Então, para o pessoal entender o que é que a gente vai falar aqui hoje. Então, na verdade, todo coloproctologista, ele antes de fazer a subespecialidade, ele é um cirurgião, tá? Você faz 2 anos de cirurgia geral e depois você faz a prova para uma subespecialidade, que aí o cirurgião pode escolher. Pode escolher cirurgia plástica, cirurgia vascular, e eu me encantei com a parte abdominal, com a parte anorretal. E então a coloproctologia é a especialidade que trata as patologias do trato intestinal e as patologias anorretais. Pronto, agora eu já entendi. Doutora, Tá explicado. Mas assim, muita gente tem vergonha ainda de procurar, né, essa especialidade. O que a gente pode fazer e falar para quebrar esse tabu? Na verdade, realmente, muita gente tem vergonha. Outras pessoas nem conhecem a especialidade, né? Então, o mais importante é que a especialidade seja divulgada e, nos últimos tempos, ela ficou muito conhecida, a especialidade, né, por conta dos últimos acontecimentos. E o mais importante é a pessoa saber que na consulta ela vai ser ouvida, vai ser acolhida e vai ser também examinada com muito respeito, com muita empatia, com muita conversa, porque a gente precisa não só da anamnese, que é a conversa onde o paciente traz o sintoma que ele está tendo, mas a gente precisa confirmar o diagnóstico muitas vezes, quando é um sintoma anorretal, no próprio exame físico, no próprio examinar do paciente ali na maca, a gente já consegue dar um diagnóstico. Então, na grande maioria das vezes, a gente precisa examinar também o paciente. Então, precisa ser uma consulta em que o paciente se sinta ouvido, acolhido, para que ele se sinta à vontade para permitir que a gente conclua o exame físico. Doutora, você lida diariamente com temas super delicados. O que mais te surpreende no consultório, assim, em relação a mitos e dúvidas que as pessoas costumam trazer? É uma especialidade que tem muitos tabus ainda, certo? O que mais me surpreende são pacientes com sintomas de longa data mesmo, pacientes sofrendo há anos com sangramento, com dores na região do ânus e passando por aquele sintoma sozinho, escondendo com medo de ir na consulta. Envergonhado. Com medo do diagnóstico com também. medo da consulta, com medo do diagnóstico, Já com medo de chegando ser com o examinado. diagnóstico avançado já. Exatamente. Então, assim, tem muitos pacientes que deixam de ir na consulta por medo ou por vergonha. Por vergonha. Entendi. O câncer coloretal hoje é o terceiro, né, mais diagnosticado no mundo e o segundo que mais mata. Exatamente. Dados da Organização Mundial de Saúde e dados atualizados também do Instituto Nacional do Câncer, que é a nossa referência no Brasil em dados de estatística em relação ao câncer.
E quais são os principais sinais de alerta quando a pessoa tem que falar assim, não, eu preciso, é hora de procurar um médico? Então, Gabi, o câncer, ele é uma doença, principalmente o câncer de intestino. E isso precisa ficar muito bem claro, porque você só entende a importância da prevenção quando você entende o caráter silencioso do câncer coloretal. Na grande maioria das vezes, ele é silencioso, ele é assintomático, certo? E aí, na medida em que ele vai crescendo dentro do intestino, ele começa a dar alguns sinais e sintomas. E aí o paciente pode ter sangramento retal, ele pode ter alteração de ritmo intestinal, que é aquele paciente que tinha um padrão regular de evacuação, evacuava todo dia e passa a ficar mais constipado. Alguns pacientes relatam que passam a apresentar distensão abdominal, então come e fica com sintomas de abdômen mais distendido, ou sintomas de obstrução intestinal, entendeu? E em suas fases mais avançadas podem ter perda de peso, fraqueza, mal-estar, entendeu? E aí é nisso que a gente se apega para mostrar para o paciente que é muito importante você diagnosticar o câncer na sua fase inicial. Eu já li até que, eu não sei que internet hoje em dia você não sabe, né? Se é tudo verdade. As fezes, ela muda de formato? Tem tem até um nome, eu esqueci agora. Quando o câncer ele tá na porção mais distal do intestino, mais no reto mesmo, já na via de saída, ele pode alterar o formato das fezes. E os pacientes chegam na consulta também relatando isso. Doutora, eu tinha um formato de fezes e agora ela está saindo em fezes em fita. E fita, como é isso, doutora? Eu já vi isso, fezes em fita. Eu ia falar pena. Não, em fita. Eu vi isso também. Ela sai achatada. Achatada como mesmo. Como se fosse um talharim. Só que um talharim mais largo. Entendi. É uma fita. Gente, em vez dela ser estranho. aquele bolo fecal cilíndrico, ela sai em tamanho fita. original. No formato É importante a gente falar do cocô, viu, gente? Justamente. Importante. Observar. Exatamente. Isso é prevenção. Né, doutora? Com certeza. Nada de fazer cocô e não querer olhar para o vaso. Tem que olhar, tem que observar. Dá o cheque. Tem que conferir, olhar né, se doutora? tem alguma alteração no formato, se tem alteração na coloração, se teve algum respingo de sangue. Sim. Porque, assim, existem outras patologias na borda do ânus que pode sangrar, entendeu? Mas sangramento nunca deve ser encarado como algo normal. Sangrar não é normal. Também não é para as pessoas ficarem assustadas, desesperadas, em pânico, como eu tenho visto muitos pacientes assim, porque, tive um sangramentozinho no papel higiênico. Doutora, será que eu estou com câncer? Entendeu? Não é. Exatamente. Pode ser outros fatores. Do ponto de vista de frequência, de incidência, é muito mais comum que seja uma doença benigna da borda do ânus, como uma hemorroida, uma fissura, do que propriamente dito um câncer. Então, é aquilo que Nanda me perguntou. Quando é que você tem que ligar o alerta? Quando esse sangramento deixa de ser aquele sangramento pontual e passa a ser uma coisa recorrente. Agora, o sangramento, doutora, é um sangramento nas fezes ou não? Pode ser assim, pode pingar e pode vir também... A perita. Não, é porque pode vir nas fezes também. Pode ser de várias formas, a depender. A gente tem o nosso trato, o nosso intestino grosso, né? Tem o reto, o cólon sigmoide, descendente, transverso, ascendente e seco. Então, assim, é mais ou menos 1,5 metro de intestino. É muito então, grande. E o tumor, ele pode crescer em qualquer lugar ao longo desse trajeto. Entendi. Então, quanto mais na parte final do intestino, quanto mais no reto, mais lá para baixo, mais fácil da gente detectar o sangue. Entendi. Quanto mais proximal, mais o sangue vai estar misturado nas fezes e vai ser mais difícil de ser detectado. Então, a menos que seja um sangramento mais volumoso, e aí sim o paciente nota que as fezes deixam de ter aquela coloração amarronzada e passa a ter umas fezes, eles relatam, doutora, minhas fezes estão em coloração de borra de café. E aí você tem a suspeita de que ali naquele bolo fecal pode ter sangue digerido. Entendi.
Entendeu? Entendi, Ô, doutora, ainda em relação a esse tema aí das fezes, você falou que quem tem a constipação é perigoso, deve ser investigado e tal. Agora, e aquelas pessoas que tudo que comem parece um pato que vai direto no banheiro? Ou seja, vai no banheiro assim 5, 6 vezes no dia, isso é normal? Então, geralmente o homem ele tem um ritmo intestinal mais acelerado do que a mulher. Geralmente esses relatos de são mulheres que vão no consultório e falam: meu marido é igual um pato, tudo ele come e corre pro banheiro, come e corre pro banheiro. Então, se você tem esse padrão, tudo é você observar qual é o seu padrão, qual é o seu normal. Se já é entendeu? do seu Se já é do cotidiano. seu cotidiano, desde jovem, É do que eu tô cotidiano. assim, É. a pessoa vai, já come e já vai no banheiro. E você não é algo pra gente se assustar. Mas se é uma coisa que mudou o padrão, aí precisa ser investigado. Se é alguma intolerância alimentar, se é alguma desregulação da microbiota intestinal. E aí a gente tem várias outras doenças que podem gerar diarreia, desde parasitoses até doença inflamatória também intestinal. Pronto. Doutora, recentemente a gente perdeu o Preta Gil, né? Que, assim, lutava abertamente, né? Contra o câncer. E, assim, na sua opinião, ela descobriu a doença tardiamente? Então, a história de Preta Gil, a gente que é coloproctologista, pra gente o legado foi realmente a importância da colonoscopia ser feita no seu tempo correto, certo? Hoje em dia é preconizado pelos principais protocolos mundiais que todo paciente, homem ou mulher, deve fazer a colonoscopia a partir de 45 anos, certo? O câncer de Preta Gil foi descoberto em 2023, ela tinha 48 para 49 anos, certo? E quando foi descoberto, a gente sabe que ela já descobriu um câncer numa fase avançada. Então, o câncer de Preta Gil foi descoberto, nos termos médicos, a gente chama uma doença localmente avançada. E daí é por isso que a gente fala tanto da importância da prevenção no câncer coloretal, porque a prevenção, quando você descobre essas lesões na sua fase mais precoce, tem um impacto significativo na sobrevida. Então, quando você descobre essas lesões numa fase em que ainda não tem disseminação metastática, você cura o paciente. O desfecho poderia ter sido outro, né, doutora? Exatamente. Se ela tivesse descoberto aquela coisa. antes. Depois da guerra, né, todo mundo é general, infelizmente teve um desfecho desfavorável, mas com certeza, se tivesse sido feito antes da colonoscopia, eu não diria que talvez não tivesse o câncer, talvez a lesão já estivesse lá, mas talvez o estágio em que fosse encontrada a lesão teria sido outro. E isso teria impactado também no desfecho final. Porque se você descobre o câncer na fase mais precoce, você consegue fazer uma cirurgia curativa. Perfeito. É isso. Então, as pessoas têm que aprender com o legado dela a prevenção, né? Isso. Buscar, investigar melhor. Investigar, fazer o exame, a colonoscopia, Isso. né? Com 45 anos, né, doutora? Exatamente. Então, assim, a colonoscopia é mundialmente disseminada como um exame padrão ouro para rastreio das lesões pré-neoplásicas. Por que pré-neoplásicas? Porque é uma fibra óptica no aparelho que a gente tem, com uma lente de aumento que consegue captar as lesões ainda na sua fase benigna. A gente consegue captar lesões de 2 milímetros, de 3 milímetros. Então, assim, o pólipo acabou de nascer e a gente já consegue detectar e retirar no próprio exame. Então, é um exame que você faz, que você consegue dar o diagnóstico dos pólipos. Então, é um exame diagnóstico e terapêutico, porque você consegue tratar também, já tirar a lesão. E você tirar um pólipo naquela fase que você... em que ele ainda é uma lesão pré-maligna, em que ele ainda tinha 3 milímetrozinhos, você tratou o pólipo, né?
E aí, se você não faz aquela lesão ao longo dos anos, claro que não é de um dia para o outro, ao longo dos anos a lesão vai crescendo e em algum momento esse crescer dos pólipos sofre uma degeneração, sofre uma mutação e vem ali uma célula carcinogênica. E aí surge o câncer. Entendeu? Entendi. Por isso a importância da colonoscopia. E quando você vê uma situação dessa, que ela expôs mesmo, né, a doença, o sofrimento, quando você vê uma situação dessa, de tanto sofrimento, você começa a pesar o custo-benefício. Então, hoje em dia, vários pacientes chegam no meu consultório e falam: ai, doutora, eu não quero fazer de jeito nenhum esse exame. É simples. Vamos pesar o risco-benefício. É melhor a gente se submeter ao exame do que deixar para descobrir uma doença numa fase em que precisa. O exame é muito doloroso, Não. Na verdade, o exame não tem dor nenhuma, porque o paciente tipo endoscopia, faz o né, exame doutora? sedado. Exato. Entendeu? O chato é o preparo. Exatamente. O chato da colonoscopia, o desconfortável para o paciente, é o preparo. Porque como a gente passa uma câmera por dentro do ânus para percorrer o intestino, a gente precisa que o intestino esteja completamente limpo. Então, a gente oferece para o paciente um tipo de preparo intestinal que ele toma pela boca. E isso vai amolecendo as fezes e ele vai evacuando. Então, gera diarreia no paciente. De comer, né? A comida também é toda restrita. Tem uma restrição alimentar naqueles 2 dias que antecedem o exame. O paciente fica com a dieta líquida, sem resíduo. O que é isso? Chá, suco, água de coco, certo? E para limpar o intestino. E essa medicação que ele toma promove essa diarreia até o momento em que a gente considera em que o intestino está completamente limpo. É quando as fezes estão saindo da cor do suco que tomou. Ou seja, do jeito que entrou, saiu. Entendi. Significa que não tem mais nada de resíduo fecal no intestino. Então, quando o intestino está completamente limpo, é o momento da gente começar o exame. O exame é feito sob suporte anestesiológico, ou seja, tem um anestesista do lado para sedar o paciente. O paciente não dorme. Dorme, né, quando doutora? acorda, o exame já foi feito. É muito tranquilo. E assim, é claro que nenhum exame é isento de risco, mas os riscos mesmo são mínimos, da colonoscopia, né, são mínimos, 1 a 3%, assim, de ter algum tipo de complicação. Sim. Então, não vale a pena ficar sem fazer a colonoscopia, porque não é doloroso e prevenção, o risco é baixo. Né, doutora? Exatamente, e é prevenção. É muito importante, com certeza. Doutora, existem estudos que vêm mostrando que o câncer coloretal tem aumentado nos pacientes jovens. Por que isso está acontecendo? Tem alguma relação com o estilo de vida, algum tipo de alimentação? Com certeza. A gente tem observado realmente um aumento da incidência e dos diagnósticos de câncer coloretal em pacientes jovens abaixo de 50 anos. Sai um estudo recente que comprova isso, mostrando gráfico exponencial no diagnóstico dos cânceres coloretais em jovens, enquanto na população mais idosa se manteve na mesma média. Entendeu? Isso, 2 coisas. Tanto o aumento, a disseminação da informação sobre a importância da colonoscopia, e aí isso faz com que a gente consiga dar mais diagnóstico, mas por que o surgimento dessas células cancerígenas em pacientes jovens? Se antigamente o câncer era uma doença do paciente mais idoso. Então, assim... Isso. Os estudos sugerem que está relacionado realmente a estilo de vida, está relacionado à alimentação, principalmente a alimentação ocidental, certo? A alimentação à base de embutidos, carnes defumadas, são alimentos comprovadamente cancerígenos para o intestino. Saiu até uma matéria, outro dia eu vi, falando que o alimento embutido, o bacon, o presunto, o salame, está para o intestino, assim como o cigarro está para o pulmão. Olha. Caramba, eu não sabia. Então, essas carnes embutidas e ultraprocessadas são tão maléficas para o nosso intestino como o cigarro é para o pulmão. Eita, meu marido adora comer bacon. Meu Deus.
tirar. A gente estava falando sobre prevenção, né? Os exames, tem a colonoscopia, a tomografia, exames de rotina. Eu sei que tem até o PET scan, que eu não sei qual é o momento que a pessoa deveria fazer também o PET scan, mas você falou aí que é a partir dos 45 anos que a colonoscopia, né? Para ser feita, sugerido para se fazer, mas como é que uma pessoa sabe, vamos supor, deu 45, eu vou fazer a colonoscopia. Qual exame? É sempre a colonoscopia ou tem outros exames de... Então, o melhor exame, se você me perguntar qual é o melhor exame para fazer rastreio de câncer coloretal, o melhor exame, o padrão ouro, é a colonoscopia. Mas a gente sabe que no nosso país não é todo mundo que tem acesso a este exame. Muitas vezes precisa ter acesso a uma seguradora de saúde e tal. Então, existem outros métodos de rastreamento que podem ser usados na população que não tem acesso à colonoscopia, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Entendeu? É um exame mais simples, é um exame mais barato e que, em caso de sangue oculto positivo nas fezes, o paciente deve procurar um coloproctologista para avaliar se tem indicação de fazer a colonoscopia. Ah, perfeito. Entendeu? Porque o exame de sangue oculto, ele é um exame muito sensível. O que é isso? É um exame que dá muito positivo, mas não necessariamente o exame positivo significa que o paciente tem um câncer. Sim. Porque a pesquisa de sangue oculto das fezes é simplesmente um exame de laboratório examinando as fezes para ver se tem alguma molécula de hemoglobina ali, de sangue. Só que existem diversos fatores que podem alterar esse exame de fezes. Inclusive, se o paciente tem alguma doença ali na borda do ânus que fez com que ele sangrasse naquele dia. Uma hemorroida, Uma hemorroida, uma né, fissura, doutora? fez o Entendi. cocô mais ressecado, sangrou um pouquinho, machucou, sangrou nas fezes, entendeu? Entendi. E esse exame também é com 45 anos ou A partir de 45 anos está indicado o rastreio na população geral do câncer coloretal. Quando é que a gente deve antecipar esse rastreio? Por exemplo, o caso de Preta Gil é um caso emblemático. O diagnóstico dela foi com 48 anos, em 2023. Ela morreu aos 50, o diagnóstico foi com 48. Então, neste caso, todos os familiares de primeiro grau, ou seja, filho, irmãos, devem fazer o exame 10 anos antes. Então, a partir de 38 anos. Então, existe um público que vai precisar antecipar o rastreio, mas é um público específico. Quando tem um familiar de primeiro grau que teve câncer antes dos 50 anos. Entendi. Ah, só se for antes dos 50. Isso. Ah, entendi. Não é pra todo mundo sair Não. louco pra fazer Exatamente. exame. Tem Não tem que ter essa observado agonia, isso, né, doutora? Tem observado isso no consultório. Muita gente, paciente jovem, 25, 30, 35 anos, que já chega no consultório falando, doutora, eu sangrei, quero fazer uma colonoscopia. E aí a gente tem... O nosso papel também é acalmar os ânimos. Né? Mas tem algum risco de fazer a colonoscopia? Por que não também fazer cedo? Na verdade, porque quando você vai colocar em termos estatísticos, se você sair fazendo colonoscopia em quem não tem critério, você vai onerar os serviços de saúde. Entendeu? Entendi. Então, os estudos mostram que o grupo de risco é a partir de 45 anos. É o grupo que faz sentido você rastrear. Entendi. Mas e com 45? Faz anualmente, a cada 2 anos, a cada... Qual é o... Depende do resultado. Se você tiver uma colonoscopia normal, você pode fazer a cada 5 anos. É muito. Certo? É isso. Os pacientes ficam inseguros. É muito distante, Inseguros em repetir 5 anos o a pessoa exame já a cada deu 5 anos. tumor Mas e os morreu. estudos mostram que uma lesãozinha de 3 milímetros, como é aquele pó, se for um exame feito em um local de confiança, por um Sim. profissional treinado, com um preparo adequado, os estudos mostram que 5 anos é um tempo seguro.
que não se cresce uma lesão, não se maligniza uma lesão na população geral, Entendi. uma população É um de baixo prazo risco, seguro. se você tem uma colonoscopia absolutamente normal. Entendi. Entendi. Ô, doutora, mudando só um pouquinho de assunto, só um pouquinho. Hoje já existem vários procedimentos a laser e outros recursos para estética íntima. Como é que eles funcionam e que impacto que eles trazem na autoestima das mulheres? Eu vejo muita gente divulgando aí que tem feito algumas coisinhas aí. Fala aí um pouquinho pra gente. Eu sou muito encantada com a minha especialidade justamente por isso, porque é uma especialidade muito ampla, sabe? Abrange também Abrange, esteticamente. você consegue ir da parte clínica, da parte estética, da parte melhorar a autoestima do legal. paciente, até tratar um câncer e salvar uma vida mesmo, entendeu? Então, assim, existe sim um segmento dentro da proctologia que trata da estética anal. Não só mulheres, mas assim, principalmente mulheres que tiveram filhos e que tiveram crise de hemorroida na gestação e que ficaram com excesso de pele. Essa pelezinha a gente chama de plicoma. Muitas mulheres chegam pra gente no consultório e falam: doutora, depois que eu tive filho, eu não consigo mais ter relação em determinados posicionamentos com o meu marido, eu não consigo ter relação com a luz acesa, porque eu fico com vergonha, porque tem excesso de pele, eu acho feio. Então, assim, hoje em dia a gente tem tecnologia minimamente invasiva, que é o uso do laser de CO2, que a gente consegue retirar esse excesso de pele no consultório, sob anestesia local. O paciente faz e vai para casa, volta à sua rotina, entendeu? E aí você devolve a segurança, devolve a autoestima da paciente. E isso não é só para mulheres. Homens também. Eu ia te perguntar sobre os homens também. E os homens não ficam com vergonha, não, doutora? Enfim, depende da idade, depende do perfil do paciente. Mas eu digo a vocês que essa questão de excesso de pele no ânus, existe a questão estética para mulheres e tal, até para o público homossexual também, que quer ter a região anal... Deixar o negócio mais organizado. Mas tem muita gente que fala: doutora, a estética nem me incomoda muito, mas a higiene, sim. É isso que eu ia falar. Porque pessoas que falam: doutora, eu trabalho o dia todo fora. Às vezes eu vou no banheiro, eu vou evacuar. E na hora que eu vou me limpar no trabalho, eu sinto que não limpou direito. Eu sinto que aquele excesso de pele ali, né, fica com resíduo. Entendi, Às vezes eu doutora. chego em casa e sinto que a cueca tá com mau cheiro, a calcinha tá com mau cheiro, justamente porque você não tá com a região anal anatomicamente perfeita. Entendi. Tá com excesso de pele e ali naquele excesso de pele, naquelas pregas, você acaba acumulando resíduo de fezes e sujeira. Entendi, doutora. Entendeu? Então não é só vaidade, tem é a uma questão coisa, da né? vaidade, É da higiene estética, também, né? mas tem Os a questão dois, da pessoa se sentir bem, né, doutora? se sentir higienizado, sabe? É importante e, assim, tá crescendo cada vez mais o público que está buscando esse tipo de procedimento. Entendi. Vamos começar aí, mitos e verdades, né, Nanda? Opa, É verdade. adoro. Agora, doutora, vamos para aquele momento que você vai dizer se é mito ou verdade. Difícil. Vamos lá. Eu falei, vou... Parte boa, Tá parte chegando, boa. não tinha entendido. Doutora, vamos com um polêmico. Vamos começar com um polêmicozinho. Sexo anal causa câncer? De jeito nenhum. Mito. Mito, Mito, total. doutora? Mito, total. gente. Nossa, Isso você que tava é com uma medo. coisa que Doida você, Gabriele. Gabriele é terrível, viu? Meu Deus. Ela, depois de grávida, tá mais engraçadinha. Ela tá querendo ser Tô engraçadinha, Deixa Eu tô ela. percebendo que ela grávida tá engraçadinha. Graciosa, madonna. Doutora, prisão de ventre é normal? não. Mito ou verdade, doutora? É mito. Prisão de ventre não é normal. Agora, tem pacientes, né, que têm um ritmo intestinal mais lento. E quando você vai procurar nos protocolos de constipação, de investigação de constipação, é normal, não é considerado doença se você não fizer cocô todo dia.
Então, é normal, você pode ficar até 3 dias, 2 ou 3 dias sem mesmo? evacuar. Ave Maria. Contanto que isso não lhe cause outros sintomas de desconforto, distensão, sensação de empachamento. Entendeu? Tem gente que fala, doutora, eu não vou todo dia, eu faço dia sim, dia não, e quando eu vou, eu não faço esforço, meu cocô ok, não né? tá duro. Ok. Entendeu? Agora sou eu. O intestino é o segundo cérebro? Com certeza. Verdade. Então tem que Verdade. cuidar do Intestino. bichinho, né? Exatamente. Existe um eixo, é comprovado cientificamente, existe um eixo intestino-cérebro, né? E que está diretamente relacionado às nossas emoções, o nosso estilo de vida, o estresse. E aí isso reflete diretamente no funcionamento do nosso intestino. Tem gente que não pode sofrer um estresse, uma ansiedade que já sente dor de barriga e vai pro Já banheiro. ataca. Doutora, é uma dor sem fim, cirurgia de hemorroida? Então, eu tô aqui para dizer que hoje a gente consegue operar hemorroida com técnicas minimamente invasivas, trazendo mais conforto para o paciente e, consequentemente, menos dor. Uma dessas tecnologias é a cirurgia de hemorroida, utilizando a tecnologia do laser de CO2, porque o laser é uma tecnologia que corta com menos trauma, com menos processo inflamatório e acelera a cicatrização. E antes até do laser, existem outras técnicas menos invasivas, como a desarterialização hemorroidária transanal, que faz a cirurgia por dentro do ânus, utilizando um dispositivo de Doppler transanal para identificar qual é o vaso que está irrigando aquela hemorroida. A gente faz a ligadura daquele vaso e, se for uma hemorroida grau 2 ou 3, a gente consegue tratar a hemorroida, acabar com a hemorroida sem fazer um corte na borda do ânus. Gente, incrível. Então, mito total, né, doutora, que dói? Mito total Então, não, eu não posso dizer que é mito, porque dor é subjetivo. Então, mas- assim, é muito raro você dizer que você vai manipular o ânus do paciente, que simplesmente ele não vai sentir nada. Mas o que eu posso garantir é que aquela cirurgia convencional ia falar, de antigamente, porque que os pacientes sofriam tanto, isso que não é ficavam mais uma sem dor sem andar. fim, é uma Exatamente. dorzinha. Hoje em dia, Hoje então, em você dia- consegue tratar uma hemorroida sem tanto dano, Sem tanto tanta- sofrimento. Sem tanto sofrimento, Muito bom. Porque tem gente ainda que... Isso, tem gente que fala, que fica... que não doutora, eu faz. tenho isso há 20 anos. E não E faz eu cirurgia. nunca quis vir para consulta, porque eu tenho medo do pós-operatório. Imagina. Isso, porque era cruel. Uhum. Conheço gente que já fez falar. É terrível. Misericórdia. Dani, Doutora, o exame de toque retal é apenas para homens. Mito. O exame de toque retal para avaliação da próstata, isso precisa que fique claro, é um exame para homens, né? Porque é para fazer prevenção do câncer de próstata. Mas é uma coisa que ainda confunde muito as pessoas, a sociedade em geral. A próstata, apesar de ser uma palavra que parece com prócto, a próstata é considerada um órgão do aparelho urinário. Então, quem trata a próstata é o urologista. Isso. Certo? Então, o exame de toque para a prevenção de câncer de próstata é urologista, é para homem. Mas o exame proctológico, que é o que a gente faz no consultório, na primeira consulta, de botar o paciente na maca, examinar, fazer toque para existe investigar. o toque, né, doutora? Para investigar patologias ali ao redor do ânus e por dentro do ânus, é um exame que é para ser feito em qualquer paciente que vá na primeira consulta com o proctologista, independente da idade. Entendi. Boa. Outra aqui. Bebidas alcoólicas podem piorar crises de hemorroida? É verdade. E pimenta também, né? Pimenta também. Pimenta. Eu Falava toda besteira. Vai. a bebida alcoólica, a pimenta, os condimentos, eles não causam a doença. Mas o que eu sempre explico para os pacientes é: o nosso trato intestinal, ele tem um revestimento que a gente chama de mucosa. E essa mucosa é muito parecida da boca até o ânus. Então, assim, tudo que você bota na boca que irrita lá na hora de sair também. Então, se o paciente já tem hemorroida e ele come pimenta ou ele ingere bebida alcoólica Doutora, em excesso, alho. também. É como né? se irritasse, né? É como se irritasse. Falou irrita. pimenta, alho também deve ser ruim, né? Pimenta do reino, todos esses condimentos Condimentos. que a gente sente que é mais irritativo
para Ela tá falando, você a vai irritar mucosa. Aham. Isso tudo que você coloca Irrita na lá boca embaixo irrita aqui em cima, irrita lá embaixo também. Então, Entendi. não causa, mas se você tiver a doença, você vai se sentir mais incômodo. Entendi. Agora, voltando para as outras perguntinhas, doutora. Doutora, recentemente foi divulgado em algumas plataformas digitais que houve um aumento considerável de HIV entre os jovens baianos. Na sua opinião, o que é que está acontecendo? Por que é que vem ocorrendo isso? Inclusive, isso é verdade. Inclusive, teve um evento aqui em Salvador essa semana, que foi o Circuito do HIV, justamente porque existe um movimento de tentar conter esse aumento, certo? Existem políticas públicas que tentam conter o aumento do HIV a todo momento, tanto políticas de práticas de informação, de É isso que eu ia conscientização. falar, mesmo e hoje em até dia, as pessoas tendo tanto acesso à informação. acesso. Mesmo assim. E, além disso, as pessoas, muita gente não sabe, existem até medicamentos, que é a profilaxia pré-exposição e a profilaxia pós-exposição. Então, existem medicamentos que grupos de risco, a população de risco, tem acesso pelo Sistema Único de Saúde, sem precisar pagar, que você pode tomar, certo? Para prevenir o HIV, caso seja um profissional do sexo, alguma coisa que se exponha mais Entendi. ao risco de adquirir o HIV. Se você tomar o comprimido de PrEP todo dia, você não pega a doença, entendeu? Mas, mesmo assim, existe um aumento dos novos casos de HIV. Em jovens. E isso, em jovens. E isso está relacionado ao estilo de vida, à negligência mesmo, sabe? Porque precisa fazer uso de forma correta, precisa ter a prevenção também, se você não está fazendo o uso da medicação do PrEP, né? Precisa ter o uso do preservativo. E as pessoas, infelizmente, ainda ignoram muito isso. Se eu não me engano, foi não só saiu no meio digital, saiu em jornais também isso. E se eu não me engano, não sei se foi a Secretaria de Saúde que falou que não estava acontecendo isso, colocaram como surto. Aí ela falou que não estava tendo surto, mas o aumento existe sim. Exatamente, Porque Ela tentou- sempre tem um platô, né? Isso. Do número de pacientes contaminados. E em alguns momentos, existem algumas épocas, carnaval, pós-carnaval, que a gente vê aumento do número de pacientes, de novos pacientes contaminados. Entendeu? Uma pena, né? Lamentável E, isso aí. e uma coisa que é muito importante falar, e eu atendo quem é proctologista, eu atendo muito o público homossexual, o público LGBT+. Então, com o advento do PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, não só eu tenho notado o aumento de outras ISTs, aumento da incidência mesmo de doenças que a gente hoje em dia fala infecções sexualmente transmissíveis, certo? Entendi. Infecções transmitidas pelo ato sexual. Sim. E quando você vai conversar com esses pacientes, muitos pacientes relatam que acabam se descuidando, porque na cabeça deles, né, antigamente, o maior medo era adquirir o HIV. E como hoje existe a pílula, o PrEP, que você toma e você praticamente anula o risco de pegar o HIV, de adquirir, de contrair Sim. o HIV, as pessoas estão se descuidando. Então, um medicamento que veio para diminuir a taxa de infecção pelo HIV está fazendo com que outras doenças, como sífilis, gonorreia, clamídia, HPV, semanalmente eu tenho atendido pacientes com infecções com verrugas na borda do ânus, ou no pênis, ou na vagina, por conta de relação sexual desprotegida. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, que o HIV é apenas uma das doenças que pode ser transmitida. Doutora, Então, você falou aí desse comprimido PrEP e para as pessoas que não sabem onde é que podem adquirir esse comprimido, onde é que eles podem pegar? hoje em dia a gente tem órgãos tanto do governo estadual
como do governo municipal, que são serviços de atenção especializada, na qual o paciente, ele faz o cadastro, ele passa por uma triagem, ele faz uma avaliação com o infectologista e, fazendo este cadastro, ele adquire de forma gratuita estes comprimidos. Entendeu? Então, assim, não é algo muito burocrático, é acessível a qualquer cidadão que vá nesses órgãos. Do governo estadual é o SEDAP, que fica no Garcia, e no governo municipal, na Secretaria Municipal de Saúde, a gente tem os SAIs, que a gente tem um na Liberdade, que é o SEIMAI Liberdade, tem o SAI São Francisco, que fica no Campo da Pólvora, e tem o SAI Marimar Novaes, que fica no Dendezeiros, logo após o Hospital Irmanduce. Joia. Doutora, Vai fazer alguma pergunta? Não. a gente falou de hemorroida, fissura, constipação. Quais são as queixas mais comuns e as dúvidas mais recorrentes que você ouve nesse aspecto? E o que é que um fator desse, não sendo cuidado, pode chegar a causar, né? No corpo humano? Excelente pergunta, Gabi. Disparado, assim, a maior prevalência de queixas no consultório está relacionado realmente a sangramentos, algum tipo de desconforto na margem anal, que quando a gente vai examinar, na maioria das vezes, é algum tipo de dilatação dos vasos hemorroidários, porque é importante falar que todos nós temos vasos hemorroidários na borda do ânus, certo? Todo mundo tem. Agora, a doença hemorroidária é quando esses vasos se dilatam, se formam varizes. Então, a doença hemorroidária nada mais é do que varizes no ânus, na borda do ânus. Entendeu? E eu tenho observado, além da doença hemorroidária, tenho observado também muitos pacientes com queixas funcionais. Aquele paciente que tem chegado para a gente no consultório e geralmente está associada a algum tipo de ansiedade mesmo, de fator psicossomático no trabalho, problema pessoal, problema familiar. Paciente com queixas de má digestão. Doutora, eu como e fico empachada, eu como e fico com gases, minha barriga fica desse tamanho. E aí, mais uma vez, leva para aquela questão que a gente falou, que o intestino é o segundo cérebro e que questões psíquicas podem ter diretamente reflexo no nosso intestino. Entendi, tá vendo? Interessante. Doutora, você falou doutora, de inchaço. O que seria essa disbiose que eu vejo? O corpo está muito inflamado, por isso que tá inchado. Então, é um tema que está super em alta, né? Que está super na moda. Isso, doutora. É a parte que a gente chama de funcional, de motilidade intestinal. E nada mais é do que uma desregulação da nossa, que antigamente era chamado de flora intestinal e atualmente é chamado de microbiota intestinal. Dentro do nosso intestino, a gente tem diversos micro-organismos que habitam o nosso intestino de forma comensal. Ou seja, eles vivem ali sem nos trazer nenhum tipo de prejuízo, certo? Inclusive, alguns trazendo até benefícios. A gente fornece a eles nutrientes. Sim. E eles nos fornecem proteção ali naquela camada, naquela parede intestinal. Que são lactobacilos. Os probióticos. Que são, exatamente, que são os lactobacilos que já estão ali, né? E algumas bactérias também. Então, alguns pacientes, por motivos diversos, podem ter uma desregulação dessa produção desses micro-organismos. Alguns podem diminuir a produção e alguns podem aumentar. Existem alguns pacientes, existe até um nome para isso, quando essa população de micro-organismos cresce de forma demasiada. Hoje em dia a gente tem o termo de supercrescimento bacteriano. E aí tem alguns exames que a gente faz para comprovar que essa população está em número maior do que o que é saudável para a gente. Entendeu? E também a gente tem visto muito paciente com essas queixas e com esses sintomas de disbiose, de supercrescimento. Doutora, esse inchaço mesmo eu tenho. Eu já tive. Pois é. Não, eu já tive. Ô, doutora. Tenho.
Não sei se eu continuo. O que a gente percebe, eu não sei se as pessoas estão fazendo mais exames, mas assim, o que eu percebo é que todo mundo agora tem tolerância à lactose, a glúten, a todo mundo. Antes ninguém se falava nisso. Agora todo mundo, não posso não comer lactose, Não, glúten, eu não fiz sei o quê. exame e eu Todo não mundo. tenho. É, É isso que eu tô dizendo. Eu lactose e glúten eu não observei, mas uma coisa que eu fico completamente inchada é pipoca. Depois que eu como, minha barriga parece que 5 meses de gravidez. Realmente tem tido um aumento, né, nesses diagnósticos, mas eu sou da linha de que não se trata exame. Então, assim, não se trata um papel. Isso. O paciente tem que ter sintoma e o exame tem que ter critério para ser solicitado, entendeu? Então, não adianta fazer aquela bateria de exame, aquela bateria de investigação, se o paciente não tem sintoma. Então, o paciente que chega para mim, ai, doutor, eu tenho intolerância à lactose, aqui o meu exame. Na hora que eu olho, ainda que tenha valores que indiquem intolerância, eu pergunto ao paciente, quando você ingere leite ou derivados, você tem sintoma? Não, doutor, eu como normal, eu como brigadeiro, eu como Então, bolo. não tem Então, nada. siga a sua vida, seja ok. feliz. Não queira um diagnóstico a mais para você, entendeu? Então, essa questão de intolerância à lactose, intolerância a glúten, eu acho que tá um pouco... tá Excessivo. Não excessivo, dá, excessivo, né, todo doutora? mundo, todo mundo fala que tem agora, todo mundo fala que tem isso. É impressionante. É verdade. Ô, doutora, mudando de assunto de novo. O que é uma fístula perianal e quais são as causas disso? E se é verdade que o papel higiênico é um vilão? Então, a fístula também faz parte do espectro de doenças que acometem a borda do ânus. E fístula nada mais é do que uma comunicação entre a parte de dentro do ânus e a parte de fora. Por algum motivo, e 80% dos casos é por conta de algum abscesso que o paciente teve na borda do ânus. E aí o abscesso drenou o pus, e aí na hora que cicatriza, quando cicatriza, ele forma esse trajeto fistuloso, certo? É uma doença benigna, mas é uma doença que incomoda muito o paciente. Por quê? Porque é um orifício mesmo, é um orifício na borda do ânus, na região perianal, ao redor do ânus, e que tem um túnel que passa por debaixo da pele e que se comunica com a parte de dentro do ânus. Então, tem 2 orifícios. O orifício interno, que está lá dentro, e o orifício externo, que está aqui na borda. Então, na maioria das vezes, os pacientes relatam, doutor, eu tenho um carocinho na borda do ânus, e esse carocinho fica saindo secreção, é uma secreção fétida. Por quê? Porque esse túnel, ele caminho. comunica, é um caminho. Então, toda vez que você faz cocô, entra micropartículas fecais ali naquele orifício interno, e esse que caminha por esse trajeto fistuloso, contamina esse trajeto e drena secreção você purulenta falou que ali na é borda. benigno, mas não sendo tratado, isso não pode causar... Não, a fístula não, a fístula, ela não causa câncer. Entretanto, não existe tratamento clínico para a fístula, não existe banho, não existe pomada, não existe Mas não antibiótico. chega uma hora que pode haver uma infecção gravíssima, já que... Não, aí tem que fazer a cirurgia, né, doutor? Tem que tirar, O tratamento da Cirúrgico. fístula é exclusivamente cirúrgico. É você tirar esse túnel que comunica a borda do ânus com a parte de Porque dentro. se você deixar lá também, você pode ter Se problema. você deixar, o que pode acontecer é esse trajeto contaminar, ou esse orifício externo em algum momento obstruir e continuar entrando secreção ali e formar um novo abscesso. E aí passa a ser uma doença, uma patologia, né, coloproctológica de urgência cirúrgica, porque formou um abscesso, passa a ter Pode se tornar necessidade perigoso, né? Claro. de drenar de urgência, mas que fique claro, não gera câncer. Entendi. Mudando só... E o papel higiênico é vilão? Ela não respondeu. Gabi. Mesmo. Na verdade, o papel higiênico, ele pode gerar mais desconforto para o paciente, porque ele tem uma feridinha ali na borda do ânus, ele tem uma inflamação. Então, o papel higiênico, na verdade,
o papel higiênico, ele é o vilão pro proctologista. Não é? Pra gente, não deveria nem existir. Tem que Só usar tem que ser o lencinho, chuveirinho. doutora, tem que ser o água e lencinho. sabão, e se tiver fora de casa, lencinho umedecido. Então, pra gente, o papel higiênico é vilão em qualquer situação. Péssimo, doutora. Porque a atrito é o seco, né? O No atrito, seco. exatamente. Tem que tratar como bunda de neném. Exato. Lencinho sempre. Doutora, no consultório aparecem muitas dúvidas sobre sexo anal. De novo? Oxente, de novo o que, Gabriel? Pergunta sobre... Muito. Tá engraçadinha a gestante. Depois você vai dizer, doutora, se gestante pode fazer. Tá né? liberada. Tá liberado. Utilidade pública, né, Gabriela? Gestante tá liberada, Não é o meu caso. Doutora, diga aí, doutora, quais são os cuidados para manter a saúde nessa prática? Então, existem muitas pacientes que vão para o consultório por outros motivos e aproveitam a consulta também para tirar essas dúvidas. E eu acho super importante a gente esclarecer para quebrar mesmo o tabu, né? De que o sexo anal, ele não gera doença. O sexo anal não gera hemorroida, o sexo anal não gera câncer. O sexo anal, assim como o sexo vaginal, ele pode machucar a região quando há falta de lubrificação. Entendeu? Tanto no ânus quanto na vagina, você pode fazer microtraumas ali na borda, no introito, quando quando a pessoa está sem lubrificação. Então, eu tô aqui, para falar, tá liberado para todo mundo. Menina, tá vendo? Agora, tá vendo, Gabi? Agora, o sexo anal tem que ser feito com camisinha. Ou não existe essa regra? Então, não existe essa regra. Mas como a região do ânus é uma região contaminada, passa por isso que eu tô fezes, perguntando. Então, o ideal é que se use o preservativo. Ou quando não existe a prática, como tem muitas mulheres que falam, eu só faço com meu marido e ele não usa camisinha. Então, assim, o risco é contaminar o canal da uretra com coliformes fecais. Então, assim, fez o sexo anal, então depois corre para fazer xixi, para botar para fora. Pra jogar... entendi. Aí, ó. Lavar, né? Higienizar a região e Lavou, colocar esse lavou jato tá de nova, urina. né, doutora? Exatamente. Colocar esse jato de urina para fora. É verdade. Tem duas perguntas extras aqui que eu tô vendo. Quer fazer aí, Dani? Deixa eu ver aqui. Doutora, existe algum alimento que realmente é o vilão do intestino ou isso é mito? Já sei que o bacon... O vilão, Os do ponto... embutidos, né? Assim, vou falar sobre vilão eu em quero relação saber uma coisa. em relação a dois aspectos. Em relação a doenças malignas, em relação a câncer, com certeza, os alimentos embutidos, bacon, presunto, salame, como eu já falei. E em relação a funcionamento... Refrigerante. É isso que eu ia falar. Coca-Cola zero, que o povo toma adoidado e Então. fala que não tem nada. Refrigerante em si causa câncer? Então, o que tem se falado é que existem alguns adoçantes na composição da Coca Zero que podem ser, que são comprovadamente cancerígenos, certo? Então, mas os experimentos que eles mostraram foram feitos em animais, né? E em relação àquela dose de Coca Zero para aquele animal naquele peso. Então, o que a gente vê é que as doses necessárias para isso Teria que gerar ser. um câncer precisam ser doses... Sim. O paciente precisa se expor a muito a esse refrigerante. Mas entendeu? aquele que Tomar toma litros aquela Boa, pessoa que doutora. toma todo dia. Então, é Não é? isso. 3 dedinhos. Eu 3 dedinhos. sou da linha do equilíbrio, certo? Eu nunca vou ser aquela médica que eu vou proibir o paciente. Porque se aquele paciente que faz exercício, que faz dieta, que come salada, que come fibra durante a semana toda, e ele me fala, doutora, no domingo eu Só quero isso que comer eu minha faço. feijoada, No a senhora domingo. deixa eu tomar um copinho de coca? Eu vou Não, falar, não É tô porque nem- ela toma todo dia. Ela e a família.
Não, domingo É. não. No domingo não, eu tô tomado todos os dias. Meio-dia e de noite. Teve um dia que eu tava falando Não. com ela, ela falou assim, ó. Dani, vamos reduzir. Olha o olha, nervoso dela. Ela falou assim, ó, eu estou nervosa aqui. Deixa eu Porque tomar aqui Coca só Zero. tem uma Coca de 600 ml e ninguém quer descer no mercado É pra verdade. comprar. E eu quero É saber o que é verdade. que vai acontecer de noite aqui nessa casa. Imagina, doutora. Meu Deus do céu. Ela, Verdade. ela, o filho e o Verdade. marido. Eu falei que problema. Que problema, é verdade. Ligar, por favor, alguém saia e vá comprar, pelo amor de Deus. Que E gera dependência mesmo. Totalmente. Tem cafeína, Ah, eu sou tem viciada. estimulante. Então, assim, Dani, Viciada. você não é Eu a nunca ouvi isso, doutora. E outra coisa, doutora, depois que eu vi que o Dr. Ray, desde a década de 70, não tomava refrigerante, não comia fritura, só comia legumes, etc, etc. Mas e mesmo tem. assim teve CA, meu amigo. Mas aí tem qualquer coisa que pessoa vem aí- Isso aí da genética, dele, né? é. Claro. Exatamente. Olha, O Depois câncer que é Dr. multifatorial. não toma Tem coisas- refrigerante desde os anos 70. ah, Mas tem os dois O- fatores, Exatamente. No câncer, quando a gente fala de doenças oncológicas, existem os fatores modificáveis Isso. e os fatores não modificáveis. Os fatores não modificáveis é o que já vem na nossa genética, no nosso gene, no nosso DNA, certo? A gente não tem Isso. como mudar aquela mutaçãozinha que veio já e que veio. pode gerar um câncer Já veio no naquele pacote. paciente. É. Mas existem os fatores que a gente pode modificar, Isso. que é a dieta, é o estilo de vida, é o que a gente Seja mais Como eu- feliz. entendeu? Não, Então, tá. assim, nada de Ele Coca-Cola disse- todo dia. É. Só, vá nessa aí que eu vou querer falar uma do antibiótico. Tem algum hábito ou mania dos pacientes que você observa muito no consultório e pensa, isso teria que mudar urgentemente? Aqui na Bahia, as pessoas comem muita farinha. É mesmo, doutora? Farinha é ruim assim, é? Assim, qualquer tipo de farináceo é muito inflamatório, né? Mas para o paciente que tem constipação intestinal, a farinha piora ainda péssimo. mais. Então a gente vive numa região farinha com que é tudo. fã da farinha, Gente, né? eu não sabia que farinha... Na sua casa eu tomei um pote de farinha É, todo eu não sabia dia. que farinha Farofinha. trancava, não, mas lá em casa todo mundo é solto. Então, É a farofinha. não tem esse problema. Antes de finalizar, eu só quero perguntar uma, porque quando eu falo com o médico, eu sempre gosto de saber sobre antibiótico. O uso excessivo de antibiótico, como azitromicina, a pessoa dá uma gripe, já vou me automedicar, vou tomar azitromicina. O que é que pode acontecer no corpo, né? Com o corpo da pessoa, a questão de você matar bactérias, que Isso. falam que você fica, depois você não fica tão imune. Existem campanhas, inclusive, né, de políticas de saúde para conscientizar as pessoas a respeito do uso indiscriminado de antibióticos. Inclusive, por isso que de um tempo para cá começou-se a exigir a receita médica, justamente porque as pessoas sentiam uma dor de cabeça, ia tomar um antibiótico. Sentia uma dorzinha na garganta, antibiótico. Espirrava, antibiótico. E a gente sabe que essas infecções respiratórias, principalmente da via aérea alta, 90% são causadas por vírus. Então, assim, você tomar antibiótico, você não está tratando. E, além do mais, a automedicação é muito perigosa para o paciente, porque você está ingerindo, o medicamento é uma droga, ele precisa ser prescrito com cautela por um médico especialista. E, além disso, você pode, se o paciente tiver algum dano hepático, a metabolização da grande maioria desses medicamentos ou é renal ou é hepática, né, a depuração. Então, você pode gerar uma inflamação, você pode gerar uma insuficiência hepática ou insuficiência renal, uma hepatite medicamentosa com esse uso excessivo de antibiótico. E o mais importante que a gente precisa falar para os pacientes, que você tomar antibiótico de forma indiscriminada, você está induzindo a resistência bacteriana, certo? Isso aí é um dos Quando fatores você mais precisar importantes. usar aquele antibiótico, realmente aquela bactéria do seu corpo já foi exposta no momento em que já foi exposta aquele antibiótico no momento em que não precisava. Então aquele antibiótico já não vai mais servir. Ela Você já criou provavelmente vai resistência. precisar usar um antibiótico mais forte com espectro maior.
Então não tem nada disso que preciso tomar um comprimido de azitromicina por mês que limpa o pulmão. De jeito nenhum. Não existe. Você viu isso, Um Maria. passarinho já Meu veio Deus no do meu céu. ouvido me contar isso. Mas, Que loucura. Exatamente. Doutora, para finalizar, eu queria que você desse um conselho para as pessoas terem uma melhor saúde do intestino. Então, a saúde intestinal está diretamente relacionada a estilo de vida. Eu converso com meus pacientes e eu falo, não tem como você comer pedra e fazer cocô molinho e fazer cocô macio. Então, o que você ingere, você vai ter que evacuar com aquela consistência, com aquela qualidade. Entendeu? Então, assim, a saúde intestinal está diretamente relacionada ao que você come, a você ter consciência do que você está ingerindo, a você ter consciência de que você precisa se hidratar, né? E você ter consciência da importância da prática regular de atividade física. Então, assim, dieta, água e exercício físico. É um conselho que todos os meus pacientes saem do consultório com essa prescrição. Eu acho que se a gente continuar batendo nessa tecla, na tecla da prevenção, a gente prescreve menos remédio. Então, é melhor a gente comer saudável, fazer exercício físico, do que mais pra frente precisar usar remédio. Perfeito. certeza. Deu um Combo- recado aí, viu? Pensei que o Dani ia falar alguma coisa. Então, Eu também. Então, vamos Eu finalizar falei ainda não desse combo episódio. perfeito. O combo perfeito, entendi. E sem Eu Coca-Cola. disse combo Coca-Cola só aos perfeito. domingos. ó, Dani, você é o que você come. Exatamente, você é o que você Não é? come. Estamos finalizando Lindamente. mais um episódio do Elas Ensina. Esse episódio que foi uma aula de prevenção, né, de cuidados com a doutora Tami Marques. Doutora, eu queria que você dissesse onde é que as pessoas podem te encontrar. Então, para quem está acompanhando as meninas aí no Instagram, pode me encontrar através do meu perfil profissional, o doutora DRA.Tami Marques, Tami, T-H-A-M-Y, é o meu perfil profissional. E lá tem o linkzinho onde você vai ser direcionado para minha secretária, que vai direcionar para os meus locais de atendimento. Lá vai descobrir tudo. Eu adorei esse episódio, porque várias coisas aqui eu não sabia. Nanda também tinha umas dúvidas. Eu também. É isso, gente. Algum recado, Dani? Também adorei o episódio. Não, eu quero agradecer a presença da doutora. Eu quero dizer que foi muito esclarecedor, importantíssimo esse episódio. Foi mesmo. E é isso aí. Aproveita, segue a gente lá, @elasensina no YouTube, em todas as plataformas digitais. Tchau, tchau. Tchau, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima.